Um número natural é chamado palíndromo se seus algarismos, escritos em ordem inversa, produzem o mesmo número. Por exemplo, 8, 22 e 373 são palíndromos. Quantos números naturais palíndromos existem de 1 a 9.999? Bom, então nós estamos falando de números que vão desde um algarismo até números que têm 4 algarismos. Então, para isso, vamos organizar o raciocínio aqui. Vou criar uma tabela e trabalhar com algumas situações. Então, vou colocar aqui a quantidade de algarismos e vou chamar aqui total de números que eu vou obter daquela quantidade de algarismos. Então, nós estamos falando de números que têm um algarismo, números que têm 2 algarismos, números que têm 3 ou 4 algarismos. Bom, dos números que têm um algarismo, nós estamos falando de números de 1 a 9, todos eles são palíndromos. E aí, isso poderia ser até um objeto de dúvida. Será que um número de um algarismo é palíndromo? E aí o enunciado ele foi muito bem feito nesse sentido, quando ele mostra nos exemplos, ele ainda coloca, por exemplo, 8, 22 e 373 são palíndromos. Então o fato dele ter colocado o 8 como exemplo, talvez não seja um exemplo assim tão inocente. É para mostrar que os números de um algarismo são números palíndromos, são considerados palíndromos. Porque ler da esquerda para a direita ou da esquerda para a direita poderia perder um pouco o sentido quando você fala de um algarismo só. Mas ele quis mostrar que, não, realmente nós vamos considerar esse tipo de número, né, de um algarismo só, quando lido de um jeito ou do outro, poderia não fazer muito sentido, mas é considerado um número palíndromo. Então os números de 1 a 9, que são 9, todos são palíndromos. Então o total de palíndromos de um algarismo é igual a 9. Quando a gente fala de números de 2 algarismos, bom, 2 algarismos, nós estamos falando de dezena e unidade. Vou colocar aqui, dezena de unidade U. Então, quando eu for escolher, para formar um número, eu vou fazer um processo de 2 escolhas. Eu vou escolher o algarismo da dezena e, posteriormente, escolher o algarismo da unidade, por exemplo. Quando eu for escolher o algarismo da dezena, para garantir que o número tenha 2 algarismos, então esse algarismo ele é livre no primeiro momento, ele só não pode ser 0. Porque se for 0, nós estamos falando de um número que tem um algarismo só, né? Por exemplo, 0,8 é o número 8 de um algarismo. Então, se a dezena não pode ser 0, nós temos 9 possibilidades dentro dessa escolha. E para cada uma delas, para que o número seja palíndromo, ou seja, quando lido da esquerda para a direita, vai produzir o mesmo número lido da direita para a esquerda, então esses 2 algarismos devem ser iguais. Então, para cada uma das 9 possibilidades da primeira escolha, eu tenho uma única possibilidade na segunda escolha, porque se trata do algarismo que já tinha sido escolhido. Então, se eu escolhi o 3 para a dezena, só tenho 3 como possibilidade para a unidade. Se eu escolhi o 7 para a dezena, só tenho 7 para a unidade. Então, a dezena tem 9 possibilidades, mas para cada uma delas, há uma única possibilidade para a unidade, o que nos leva a 9 números palíndromos de 2 algarismos. Bom, quando nós falamos de números que têm 3 algarismos, então vou colocar centena, dezena e unidade. Para que um número de 3 algarismos seja considerado palíndromo, então quer dizer que os algarismos da centena e da unidade têm de ser iguais. Então, fazendo o processo aqui para formar um número desse, nós vamos fazer 3 escolhas. A escolha do algarismo da centena, depois a escolha do algarismo da dezena e, finalmente, a escolha do algarismo da unidade. Então, para a centena, nós temos 9 possibilidades. Como a dezena é livre, ela não tem que ser igual, ela pode ser igual, mas pode ser diferente a esse algarismo que já foi escolhido, e agora o 0 pode ser uma das possibilidades para o algarismo da dezena, então nós temos 10 possibilidades dentro dessa escolha, a escolha do algarismo das dezenas. E são 10 possibilidades para cada uma das 9 que já tinham sido feitas.
E aí, para a escolha da unidade, lembrando que a unidade tem que ser igual a centena, então nós temos uma única possibilidade, ou seja, há 90 variações possíveis ou simplesmente 90 números palíndromos de 3 algarismos. E finalmente, números de 4 algarismos, então nós estamos falando de unidade de milhar, vou chamar aqui o M, centena, dezena e unidade. Para que o número de 4 algarismos seja considerado palíndromo, então os algarismos da unidade de milhar e da unidade devem ser iguais. Da mesma forma, os algarismos da centena e da dezena têm que ser também iguais. Agora, a centena e a dezena, elas são iguais, independente da unidade e a unidade de milhar. Eu posso formar, por exemplo, o número 7887. Centena e dezena são iguais, unidade e unidade de milhar são iguais, mas são distintos esses pares. O par da unidade com unidade de milhar, distinto do par da centena e dezena. Podem ser iguais ou podem ser diferentes, ou seja, eles são independentes. Então, quando eu for escolher aqui primeiro a unidade de milhar, eu tenho 9 possibilidades, qualquer um dos algarismos de 1 a 9. Quando eu for escolher o algarismo da centena, eu vou ter 10 possibilidades para cada uma das 9. Quando eu for fazer a escolha da dezena, eu tenho uma única possibilidade, porque eu já havia escolhido a centena. E de cada uma das 10 possibilidades, eu só vou ter uma para ser igual quando eu for escolher a dezena. Da mesma forma, quando eu for escolher a unidade, como eu já tinha escolhido a unidade de milhar, eu vou ter uma única possibilidade na unidade, porque essa deve ser igual à unidade de milhar. Ou seja, há também 90 números palíndromos de 4 algarismos. E aí, o total aqui na tabela para cada uma das situações, considerando os números de um algarismo, 2, 3 e 4, então o resultado final, na verdade, o total de todos eles vai ser dado pela soma. Então 90 mais 90, mais 9 mais 9, totalizando assim, então, 198 números palíndromos de 1 até 9.999.